A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou professor da Escola Bíblica Dominical. Também sou presbítero aqui da Assembleia de Deus da cidade de Franca, interior de São Paulo. Também sou teólogo por formação. Ministro aulas no Capé de Franca, aonde se encontra professores e professoras que vão dar aulas nas igrejas aonde congregam, porque o CAPED é o Centro de Aperfeiçoamento de Professores da Escola Dominical. Hoje nós estamos aqui na aula de número 13, estamos na terceira reflexão da nossa semana e dentro da aula 13 nós falamos sobre a verdadeira identidade do cristão. O nosso canal, ele já tem um formato, ele já tem uma estrutura. Se você entra no nosso canal, você vai encontrar de forma semanal a aula que será ministrada no domingo, sempre uma semana antes, ou seja, a aula que será ministrada no domingo já está no nosso canal desde o domingo passado. Nós também temos no meio da semana 3 reflexões ao qual aborda versículos que aquela aula nos mostrou e também, ou seja, alguns comentários também nós usamos como base das nossas reflexões. Também temos no meio da semana o Psicoteologando. Esse Psicoteologando é feito pela minha esposa Daniele Ricobelo, ao qual ela usa o tema da lição da semana e traz uma abordagem e uma perspectiva psicológica. Então, nos traz aí para o professor uma bagagem muito grande, uma visão diferente sobre aquele tema. E também nós temos os populares, que são versículos, são vídeos ao quais traz temas correlacionados com a EBD, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos falar um pouco aqui sobre o último comentário do autor. O autor, na conclusão, não poderíamos fechar essa reflexão sem abordar as últimas palavras do autor. Quando nós usamos a conclusão da lição de número 13, nós vamos ver que ela tem 4 principais pontos que o autor colocou. É interessante que, se você for reportar aos vídeos que nós colocamos sobre como dar aula 1 e como dar aula 2, você vai ver ali algumas colocações que eu fiz quanto à forma de entender a proposta do autor, os pontos, enfim, tudo aquilo que agrega a lição, tá bom? E hoje nós vamos aqui abordar somente a conclusão. O que é que o autor quis nos passar apenas na conclusão? Porque nós já passamos 3 meses estudando a lição. 3 meses estudando um tema que é os valores do reino de Deus. E dentro desse fechamento, que são as últimas palavras do autor, o que é que ele nos traz de benefício, de ensinamento conclusivo sobre aquilo que ele expôs para nós? Olha para você ver que com apenas um olhar, é isso que eu quero passar lá no vídeo sobre como dar aula. Como você sabendo administrar, separar o pensamento do autor, você consegue um conteúdo extraordinário. E você não precisa ficar passeando por toda a Bíblia para arrumar conteúdo. Não, aquilo que o autor está passando já é mais do que suficiente para termos uma boa aula com um bom tempo. O problema é quando o professor ele quer criar conteúdo, sendo que a revista já tem conteúdo de sobra. Então vamos lá para a conclusão. Dentro da conclusão, o autor quer fechar o nosso pensamento sobre a questão do ensinamento do Sermão do Monte. É óbvio que em um trabalho nunca se fecha um pensamento, nunca se fecha uma ideia e sempre deixa aberto. Mas usaremos o termo fechamento apenas como algo relativo, porque nós sabemos que o tema não se fecha. Mas como ele vai fechar esse pensamento?
ele vai falar sobre o ensinamento. Como é que nós vamos encarar todo esse ensino que começou no capítulo 5, que desenvolveu no capítulo 6 e que teve a sua conclusão no capítulo 7? Primeiramente, o autor deixa muito bem claro para nós o seguinte: a prática. O autor, na conclusão, coloca no primeiro ponto, porque ele divide a conclusão em quatro elementos, e nesse primeiro elemento, nessa primeira divisão de pensamento, ele diz o seguinte: que esse ensinamento do Sermão do Monte é para ser colocado em prática e não apenas ser admirado ou debatido. Lembra que nós falamos sobre o casamento, que foi um tema muito polêmico. O nosso vídeo aqui no canal bateu mais de 2.200 visualizações. Para o início de canal foi muito grande, mas nós reparamos que foi por causa do tema. O tema foi muito chamativo. Então, o autor, ele quer nos mostrar o seguinte: olha, o que Jesus quer nos trazer é a ideia da prática. A questão do debate, ele é importante, ele é um viés importantíssimo para qualquer tipo de pensamento ou ensinamento, mas a admiração, porque lembra que no último versículo do capítulo 7, a Bíblia vai dizer que eles ficaram todos admirados, isso nós abordamos lá na aula, ficaram admirados, perplexos com aquilo que Jesus ensinou, ou seja, que é, se eu não me engano, o versículo 28, é o último versículo. Não é para ficar admirado, não é apenas para ser apreciado. O Sermão do Monte não é para ser apreciado como um prato de comida belo, ou ser debatido se foi bom, se foi ruim. Não, a ideia não é essa. A ideia central do Sermão do Monte, como o próprio autor nos colocou, é que ele deve ser posto em prática. Por isso que nós fizemos uma reflexão sobre o ensinamento de Jesus, a primeira reflexão sobre a ideia de Jesus fechar o Sermão do Monte com uma tragédia. Ele começa com algo lindo e termina com algo feio. Ele termina com algo belo e termina com algo feio. Ele termina com algo feliz e termina como algo triste. Então, por quê? Porque a ideia da prática está posta no texto. Então, a ideia é colocar em prática. O segundo ponto que ele abordou na conclusão é referente à questão da preciosidade. A sua preciosidade, ou seja, o Sermão do Monte, só pode ser provada quando praticamos. Ou seja, essas benécias que são apresentadas no Sermão do Monte, elas só têm caráter provativo, ou seja, aquilo que eu sinto, aquilo que eu vivencio, eu só consigo vivenciar tudo isso não é na teoria, não é no campo do debate, não é no campo da admiração. Por isso que ele vai desenrolar o seu pensamento aqui na conclusão. Ele vai dizer que essa preciosidade só vai ser provada quando nós praticarmos aquilo que Jesus ensinou. E isso é fato. Ele vai desenrolar no seu segundo ponto aquilo que ele havia afirmado no primeiro. Aí no terceiro ponto, que é a terceira divisão que ele coloca na conclusão, ele sempre termina com um pensamento, sempre termina com pontos finais. Lembra da regrinha de português? Da língua portuguesa? Sempre você vai terminar o seu pensamento com um ponto final. E ele termina esse ponto final e logo em seguida ele vai falar sobre a virtude. E a virtude do reino, ele vai falar sobre essa virtude que pertence ao reino. A virtude do reino tem um padrão elevado e celestial. Então, é mais uma verdade que é colocada à mostra, dizendo o seguinte para nós: olha, essa virtude que o reino tem
ela é dela mesmo, é desse reino. Por isso que lá nas primeiras aulas nós falamos que nós somos súditos, que estamos inseridos no reino. E como nós estamos dentro desse reino, ele existe normas, condutas e regras. Mas além de possuir normas, condutas e regras, ele também possui benécias, bênçãos materiais e bênçãos espirituais. Aí aqui o autor quis trazer isso também. Nessa questão da virtude, nós vamos falar sobre isso. A virtude do reino tem um padrão elevado e celestial. Essa virtude, que no sentido habitual é essa excelência moral e bondade, e nós vamos ver que é mais elevado. Ela tem mais valor. Jesus quer mostrar, olha, tem um código de ética no mundo. Existe uma ética, existe uma moral. Existe os bons hábitos do mundo, mas eu quero mostrar algo que está além, que aquilo que nós pensamos que é bom dentro do reino é melhor ainda. Se algo que está fora do reino pode ser prazeroso, eu quero mostrar dentro do reino que existe algo que é mais sublime. Então Jesus, ele fazendo o papel e estando no papel e no lugar de Moisés, ele mostra essas bem-aventuranças, por exemplo, que são o quê? As virtudes do reino. Ele mostra também como nós devemos ter a nossa vida particular. Ele mostra também quantas coisas nós podemos mudar. Dentro do capítulo 5, 6 e 7, foi mostrado para nós que dá sim para ter uma identidade cristã, ou ser, ou ter a identidade de Cristo. Fazer aquilo que Jesus fez, falar aquilo que Jesus falou e praticar aquilo que Jesus praticou, tá? Então a virtude do reino tem um padrão que está além daquele que o mundo oferece ou mostra como verdade, tá bom? E no último ponto que o autor coloca aqui, ele vai dizer assim, ó, a sua ética. Lembra que a ética julga a moral? Nós falamos isso em outra aula. A ética, ela julga a moral. Ela reflete sobre a moral. Então a sua ética não é deste mundo, mas do céu. Para viver é preciso ter o caráter transformado. Como nós falamos de caráter, né, identidade, isso tudo foi muito falado. Então o que Jesus queria no Sermão do Monte é mudar esse caráter dessas pessoas que o estavam ouvindo. Por quê? Porque a ética que ele estava ensinando não era deste mundo, mas do céu. É aquilo que ele havia recebido do Pai. Como ele tinha autonomia, ele mudou, ele acrescentou, ele teve a autonomia e autoridade de acrescentar, de dar um valor a mais àquilo que Moisés já havia colocado, porque por várias vezes ele diz: assim foi dito aos antigos, mas eu, porém, vos digo, usando a lei como critério de mudança. Então ele muda essa lei porque ele tem autonomia. E essa ética que ele apresenta é a ética do amor, é a ética da comunhão, é a ética ao qual a unidade é mais importante do que a separação. A ética do reino não é a mesma do mundo, porque ele mostra que o perdão ele é mais valioso do que a guerra. Então você vai ver que a ética de Jesus não é a ética do mundo ao qual estavam ensinando, tá bom? Aqui para começar a fechar o pensamento do autor, ele citou a palavra virtude. Ela foi muito bem estruturada na lição. E quando nós falamos de virtude, nós estamos falando de uma tradução que muita gente considera como poder miraculoso, e ela tem esse sentido. Quando quando a Bíblia King James foi escrita em inglês, quando foram traduzir a palavra virtude, traduziram para a palavra dynamis, ou seja, poder miraculoso. A palavra que foi
pegada ali do grego, o dynamis, foi traduzido como poder miraculoso e tornou-se a palavra virtude, tá? Isso na King James. Isso nós vamos ver em Mateus 5,30, nós vamos ver também em Lucas 6,19 e Lucas 8,46. Então, todos esses três contextos aí, a palavra dynamis, ela vai aparecer como ideia de poder miraculoso. Então, nós temos esse primeiro sentido. A palavra virtude que o autor nos trouxe aqui, ela está mais no sentido habitual. Por que sentido habitual? Porque ela corresponde à tradução grega de arete. Quando nós vamos ver essa palavra no grego, ela tem a ideia de excelência moral e bondade. É aquilo que eu sou, o melhor de mim, na verdade, a excelência moral, aquilo que foi ensinado, aquilo que foi os valores adquiridos, os valores aprendidos, ou seja, no ambiente familiar, no ambiente da empresa, no ambiente da igreja, enfim. Essa excelência moral e bondade foi adquirida através dessa virtude, que aqui o autor nos traz como arete, ou seja, o sentido é habitual, ou seja, uma excelência moral e bondade. Tá? Então, o autor ele quer nos trazer a virtude nesse sentido, e não no sentido de poder, embora esse poder exista, tá bom? Porque em algumas localidades da Bíblia, a virtude pode aparecer como dynamis, e em outros pontos, a palavra virtude pode aparecer como arete, que no caso aqui é excelência moral. Então, o sentido de virtude trazido pelo autor é o sentido de excelência moral. E é também o sentido ao qual o Sermão da Montanha vem nos trazer essa excelência moral e essa bondade adquirida através da virtude. Amém? Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família. É a nossa última reflexão desse trimestre. Nós já entraremos a partir de domingo na próxima lição com outro tema maravilhoso, tremendo e que vai preencher e vai nos abençoar grandemente. Não se esqueça, você que assistiu até aqui, de se inscrever no canal, apertar aí o botãozinho do sininho para você receber as notificações e também compartilhar com seus amigos no grupo da igreja, enfim, nos ajude, nos dê uma força. Também deixa aí o seu comentário porque é muito importante para a relevância no YouTube, tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo.